Salve galera, o Grêmio perdeu pro Criciúma e eu vim aqui contar pra vocês, afinal de contas, por que o Grêmio joga às vezes de maneira tão apática, como é que foi esse jogo, o que valeu desse resultado aí, por que ele ocorreu, falar da entrevista do Renatão em que ele botou a culpa para um monte de situação e decretou qual vai ser as próximas escalações do time do Grêmio e eu vim comentar isso aí com vocês depois da vinheta. Salve gurizada, tudo bem com vocês? Pois é, não tá nada legal. A gente acabou de perder pro Criciúma, tive que ver esse jogo, tive que ver a entrevista coletiva do Renato e tô tendo que aqui gravar esse vídeo para contar para vocês, afinal de contas, o que aconteceu, o que a gente percebeu. Eu só peço para vocês, por favor, deixa o likezão aí no vídeo e lembrando, né, cara, toda segunda-feira, 9h30 da noite, aqui neste canal, a gente faz uma live comentando tudo do Grêmio, então se liga com a gente tem um apoiador, o Paleta Atlântida, a gente vai lá na live sortear uma faquinha boa de churrasco demais do Paleta Atlântida, mas bora aí pro nosso vídeo, bora comentar o Grêmio, porque diferentemente de nós gremistas, esse Grêmio foi pra lá de apático contra o Criciúma. Cara, é impressionante. Os caras pareciam que estavam caminhando em campo. O problema é que eles não estavam. Aqui, quem acompanha nossas lives de segunda-feira, que eu comentei com vocês, sabe que a gente costuma falar uma coisa com frequência. Eu, em especial, falo uma coisa com muita frequência. Que o Grêmio, basta a gente diminuir um pouquinho a pressão em cima do Grêmio e parece que o time caminha em campo. Mas por que isso acontece? O jogador é vagabundo? O que acontece? Por que o Grêmio basta tirar um pouquinho da pressão e o Grêmio já parece que o Grêmio caminha em campo? Gurizada, é bem sintomático. O Grêmio é um time de pouco trabalho coletivo. E time que tem pouco trabalho coletivo, normalmente parece que se mexe de maneira lenta, chega atrasada, a marcação está desencaixada e o jogador fica parecendo vagabundo. Não é necessariamente isso. É que o Grêmio é um time que só consegue jogar com a faca nos dentes, porque com a faca nos dentes, todos esses nossos problemas táticos e coletivos, eles se diminuem, eles ficam um pouco imperceptíveis pelo excesso de vontade dos jogadores. Agora, numa situação normal, como o time não funciona, todo mundo parece que caminha em campo. E não é isso, os jogadores só estão perdidos em campo, só estão mal posicionados, só não sabem direito o que tem que fazer e estão jogando uma partida normal. E aí tudo isso surge, tudo isso aflora, diferentemente de uma partida de Copa, e é por isso que a gente vem falando. Cara, é difícil imaginar um Grêmio com o Renato ganhando um título de campeonato brasileiro, porque, cara, na partida de Copa é fácil tu se motivar. Agora, jogar contra o Criciúma na arena num dia como hoje, chovendo, ruim aqui em Porto Alegre, com pouca torcida, todo mundo achando que ia ganhar o natural porque ganhou do Flamengo, time C do Flamengo, mas ganhou do Flamengo. Bom, é esse tipo de jogo que o Grêmio adora perder. E aí eu sei que você vai me dizer, pô, mas o Criciúma é um adversário direto, porque hoje o Grêmio luta contra o rebaixamento, assim como o Criciúma. Pois é, nem esse tipo de situação costuma convencer o Grêmio, que ficou lá com mais posse que o Criciúma, mais uma posse ali, sem a menor contundência, sem nenhum oferecimento de perigo ao adversário, que conseguia ele em si circular a bola quando queria. Cara, olhando o jogo, a impressão que dava era que quando o Criciúma quis jogar, ele jogou, nos impôs dificuldade, foi lá e fez o gol que queria. E depois ele abdicava da bola, marcava lá atrás, deixava o Grêmio tocar a bola e tentava contra-ataque. E esse foi o jogo que o Criciúma quis jogar. O Grêmio jogou Criciúma Ball. O Renato foi engolido pelo Tencate, que fez o que ele queria. A gente chama isso de nó tático. Quando um treinador consegue fazer com o outro aquilo que ele quer, quando ele quer. E foi isso que aconteceu. O Tencate, quando quis atacar o Grêmio e quis posicionar o Criciúma mais na frente, ele fez isso e teve sucesso. Quando ele fez o gol dele e ele quis de uma maneira errada, e é por isso que ele não é nenhum treinador de seleção brasileira, quando ele quis recuar o time para marcar atrás e ficar só jogando no contra-ataque, ele fez isso. E depois, quando o Grêmio fez o empate, ele foi ali, promoveu algumas mudanças e ele quis marcar o Grêmio mais em cima, ele fez isso e fez o gol. Foi o jogo que ele quis propor, foi o jogo que ele fez. E o Grêmio, bom, o Grêmio não tinha estofo tático, o Grêmio não tinha estofo coletivo
para se opor sequer ao Criciúma em casa. E faltou aquela vontade extra que às vezes um jogo de Copa, ou quando a gente tá lá fungando no cangote deles, criticando eles, pedindo a saída de jogador, vaiando e cobrando, aí eles correm, aí eles fazem, né? Mas em situações normais, muitas vezes isso aí não acontece. E a responsabilidade eu não coloco nos jogadores, eu coloco na liderança. A liderança do Grêmio, por sinal, volta de Renato à beira do campo, tentou algumas soluções novas e outras velhas para tentar contornar o problema que se formou ao longo do jogo de um Grêmio que perdia, depois empatava e depois voltou a perder e terminou perdendo o jogo. O Grêmio foi lá e fez aquela velha coisa que o Renato sempre faz. Queira atacar, queira defender, sai Cristaldo. Renato ainda inventou uma coisa que ele nunca treinou, jogar com dois centroavantes. E detalhe cruel dessa história é que o Renato tentou jogar com dois centroavantes sem jogada de linha de fundo, porque ficou só o Soteldo por uma ponta, depois entrou o Aravena, mas todo mundo ali, principalmente pela esquerda de pé trocado, o Reinaldo não passava, o João Pedro não passava, faltava coordenação. Dois centroavantes, mas sem jogada de linha de fundo. Tanto é que o nosso gol saiu com uma infiltração por dentro do Vigia Sante. Pois é, gente, velhas soluções com algum grau de invencionice, com uma estratégia que tinha tudo para não dar certo e não deu, derrota do Grêmio. Para completar o meu grau de irritação máximo com tudo que aconteceu ali no campo, a gente vou ver ainda a coletiva, porque eu gosto de sofrer. Eu gosto de sofrer, eu fui ver a coletiva do Renato, apesar de eu saber que ela é meio enlatada e acontece sempre as mesmas coisas. E aconteceu. A culpa é da enchente, porque ninguém fala que o Grêmio passou pela enchente, porque ninguém fala que a gente está muito longe tempo do colchão, dos pets, de casa. Só que tem algumas coisas que o Renato não fala, e até um repórter confrontou isso com ele, e ele saiu pela tangente, não respondeu, ficou falando de outras coisas, começou a tergiversar ali e falar de qualquer coisa, né? Que é o seguinte, cara, dos três times que passaram pela situação da enchente, nós somos os piores. Nós somos os piores. Onde é que tá brigando o Inter? Onde é que tá brigando o Grêmio? Pois é. Ele fala da Arena, a falta da Arena, pois nós voltamos para a Arena. São 3 jogos com 2 derrotas e uma vitória sofridíssima contra o time C do Flamengo, em que a gente jogou muito pior que os caras, a gente só foi mais efetivo e ganhamos por efetividade, mas qualidade de jogo a gente não apresentou nenhuma. Mas o Renato ele chegou na coletiva com uma resposta pronta para qual vai ser os futuros soluções dos problemas do Grêmio, é tirar os jogadores bons de campo. Porque segundo o Renato, o Monsalvo e o Cristaldo não podem jogar junto. Ele já havia falado isso, ele já sabia isso, mas ele quis testar, diz ele. Pois é, parece que a culpa é do Monsalve e do Cristaldo, jogadores que têm sido soluções e não problemas. Mas na cabeça do Renato, o Grêmio toma gol porque o Grêmio não marca porque eles não conseguem seguir o lateral e cara, na boa, eu sou analista tático de formação. Cara, é patético ter que ouvir isso. É ridículo a gente ter que ouvir isso. A gente já viu tanto time com jogador lento que não marcava, não tomar gol. Tudo depende da proposta que você faz, do posicionamento que você faz, do treinamento que você aplica e como você faz os jogadores seguirem aquilo que é programado em campo. O problema, diz o Renato, é escalar Cristaldo e Monsalve ao mesmo tempo. Mas qualquer pessoa lúcida e que entenda o mínimo de futebol sabe que o problema passa longe de ser esse. Com esse time que o Grêmio escala, eles bem treinadinho, eles bem ajeitadinho, bem formatadinho, bem encaixadinho, tudo ia funcionar, o Grêmio não ia tomar tanto gol, o Grêmio ia ter melhor desempenho e, consequentemente, melhores resultados. Mas o Renato vai fazer a tábula rasa. Agora a gente sabe, ou Cristaldo ou Monsalve vão sair de campo, não vão ser mais titulares, e eu peço para vocês comentarem aí quem vocês acham que o Renatão vai colocar no banco no próximo jogo. Olha, do jeito que ele tira o Cristaldo de campo, com frequência, eu acho que quem vai balar é o Cristaldo, mas vamos ver cenas dos próximos capítulos. A sequência do Grêmio é pesadíssimo, assim como eu conto aí com a participação de vocês, deixando um like aí, deixando o peso da audiência aqui de vocês com o EG e se inscrevendo aí no canal. Valeu, forte abraço e vamos para mais!